Muito obrigada. Ai, finalmente nos Olá, tudo conhecemos assim. A gente bem? só se fala por mensagem. Só, né? Só fica trocando figurinha no WhatsApp, aqui no Insta. Só Prazer te prazer, conhecer. Nayara. Bom, eu conheço já você através do seu trabalho, né? De todos os posts maravilhosos. Tá ali Ai, que bom. compartilhando tanta coisa legal. Eu falei, gente, temos que falar sobre isso. Também acho. É um Então, assunto importante para a gente compartilhar cada vez mais. exatamente. Então está aqui a nutricionista. Eu tô falando certinho, seu Tá sobrenome? certo? No Nayara italiano, Zagnoli. no italiano se pronuncia Zagnoli, mas a gente fala Zagnoli. Zagnoli. Eu fiquei um pouco na dúvida, Mas agora eu falei. eu falo Zagnoli também, enfim, né? É mais fácil. Eu já a escrita, É, Nayara Zagnoli. então tá. Nayara, como prazerzão estar aqui com você hoje, Igualmente. conversando. Muito obrigada por ter aceito aqui o convite. Ah, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Nayara tá no Rio, né, Nayara? Eu tô no Rio. Eu sou do interior de Minas, mas Tá. eu moro no Rio vão fazer 2 anos agora em agosto. Ai, que Tô delícia. aqui, gosto demais, já me adaptei, mas enfim, morei quase que minha vida toda em Minas. Ah, então agora eu vou reparar no sotaque. Agora que você Agora falou, agora vem um sotaquezinho de sotaque fundo. não tem nada de carioca. Eu tenho um meu ladinho de Minas, eu sou de Governador Valadares, então tem um sotaquezinho de lá, eu acho que eu não vou Ah, perder. Eu acho que eu não vou mas é perder. tão charmoso. Perde não. Não, vou tentar segurar, que eu também gosto muito. Bom, todos sejam muito bem-vindas. Bastante aqui mulher, geralmente entrando, que esse assunto interessa bastante para Essa as muito, mulheres. com certeza. Nayara, na semana passada, a ideia aqui no podcast Ser Mulher 40 Mais é fazer nesse agora vários profissionais falando sobre o lipedema. Então, eu trouxe na semana passada o Dr. Vitor, que é vascular, cirurgião vascular, e ele fez uma abordagem geral. Mas, para quem está chegando agora, quem está entrando direto nessa live, então eu queria assim, que você passasse para a gente primeiro o que é o lipedema. Uhum. Então, o lipedema, gente, ele é uma doença multifatorial, né? Ele é uma doença de cunho hormonal, ele tem uma carga genética, né? Uma característica genética, então, geralmente, vem de família, tá? E ele é uma doença que acomete o tecido adiposo, normalmente de extremidades, então, braço e perna. Uhum. E aí ele tem algumas características, tá? Então, assim, a gente acaba fazendo um acúmulo ali maior de gordura nessa região, uma gordura com uma característica de hipertrofia e também de hiperplasia, ou seja, ela é uma célula que replica. Então, ao longo da nossa vida, por ela ser também uma doença hormonal, a gente tem flutuações hormonais, é uma doença, na grande maioria das vezes, de mulheres, então homens são poucos catalogados, mas enfim, né? E aí, assim, nessas flutuações da mulher, gestação, uso de, né, medicamentos hormonais, por exemplo, anticoncepcional, e a menopausa, enfim, a gente pode ter aí uma variação, ter uma replicação dessa célula de gordura, e aí a gente vai fazendo esse acúmulo desproporcional de braço e de perna. Então, é uma doença que acomete o sistema vascular, ela é uma doença, né, como dito, hormonal, o sistema linfático também, enfim, Uhum. ela tem todas essas características. Ah, Uhum. e tem uma característica também, apesar dela não ser descrita dessa forma ainda, ela também tem um viés de doença autoimune, tá? Isso ainda é Ah, é? pouco divulgado, mas ela tem também. A resposta inflamatória, a gente fala que é uma doença crônica inflamatória, essa resposta inflamatória, ela vem do sistema imune. Uhum. Então, a bagunçada que dá toda a questão da doença, o sistema imune responde inflamando. Então, essa Uhum. inflamação é uma resposta do sistema imune. Então, ela tem todas essas particularidades. Bom, por ser multifatorial, ela tem que ser, então, ali tratada em várias Em várias áreas. vertentes ali, Várias. várias áreas, né? É até difícil, né? Porque às vezes a pessoa, quando tem o diagnóstico, ela fica perdida. Ela fala, mas aí eu faço o quê, então? Já ouvi falar que dieta não responde, atividade física não é o suficiente, drenagem vai resolver só a questão do inchaço. Mas o ideal é que a gente faça um controle da doença como um todo, né? A gente Uhum. tem um vascular te acompanhando para entender essa parte da questão vascular, um nutrólogo ou um endocrinologista para acompanhar a parte hormonal, um nutricionista para fazer a parte da alimentação. Apesar dela não ser uma doença de cunho alimentar, a base do tratamento dela vou por 80%, 70% aí da alimentação, Uhum. atividade física, Uhum. e se em algum momento tudo isso ainda, né, assim, chegar num ponto, não é que não ser suficiente, mas se a pessoa já faz todo o tratamento e ela ainda acha que ela pode avançar mais, cirurgião plástico também, para poder Uhum. ir para essa parte da cirurgia, porque também
é uma etapa do tratamento. Não é para todo mundo, mas é uma etapa do tratamento também. Então, o Não é ideal é que obrigatório, mas não é existe essa obrigatório. possibilidade. Sim, existe. Passa a ser, às vezes, Num obrigatório quando ela grau começa avançado. a perder muita mobilidade, porque a doença ela pode avançar a um ponto que ela tira a mobilidade da mulher. Então, Uhum. assim, às vezes, nesse ponto, só o tratamento conservador, infelizmente, pode ser que não seja o suficiente para trazer essa mobilidade de volta. E Uhum. aí, assim, pode entrar nesse ponto também. Uhum. Então, Mas é uma etapa. o tratamento, assim, a gente pode dizer que, em linhas gerais, o tratamento conservador, então, seria essa parte da atividade física, Isso. Alimentação, supervisionada, isso. alimentação, Alimentação, a drenagem linfática ajuda drenagem. muito com o sistema linfático que fica um pouco sobrecarregado, então a gente tem uma tendência a ter um inchaço maior. Controle hormonal, porque ela Uhum. também é uma doença, chama de doença de predominância estrogênica, a gente vê que é uma característica, então também é interessante. E aí o Uhum. tratamento conservador ele visa isso, pegar essas áreas todas. Uhum. Então vamos agora entrar na tua Na área, minha ali da área. área, isso, na área da nutrição. Isso, vamos lá. Olha, vou deixar aqui, quem tiver perguntas, às vezes eu consigo ver aqui no meio, mas é sempre mais recomendado deixar ali no balãozinho No ali, que tem um ponto de, balãozinho. tem um ponto de interrogação que ali eu consigo ver, às vezes aparece aqui e some, né? Aí, do ponto de vista, então, da alimentação, Naira, que a gente. Qual é essa abordagem? Você fala bastante de ser uma doença inflamatória. Então, Inflamatório. seria uma Uma alimentação dieta mais anti-inflamatória? anti-inflamatória, Como exatamente. O é que isso? acontece? A alimentação, para quem tem lipedema, ela tem alguns fundamentos. A gente não tem uma dietoterapia descrita na literatura que seja, olha, é dessa forma que a gente tem que seguir a abordagem. Por enquanto não tem, tá? Uhum. Porque ainda é uma doença catalogada nova, né? Apesar dela ser antiga, ela virou uma CID em 2022. Então a gente ainda está em momentos de Muito estudos, né? recente, É né? muito recente. Por isso que se fala tanto É, nessa questão de ainda algumas pessoas de doença da moda, né? Porque é por muito isso. recente, né? Porque além de ser recente, sei lá, do ano passado para cá explodiu de uma tal forma que as pessoas estão explorando mais tratamentos, né? Uhum. Mesmo a gente às vezes não tendo em várias áreas, eu não vou falar só da minha, mas tratamentos específicos direcionados que sejam guideline mesmo, sabe? Tipo, Uhum. é isso aqui que a gente tem que adotar dessa parte. Porque Uhum. ainda é recente, a gente ainda agora recentemente teve um congresso em Atlanta, tem muito estudo em andamento, assim, a gente vai, eu acredito que nos próximos 5 anos ter um avanço absurdo a respeito disso. Uhum. Mas por enquanto, da parte da alimentação, a gente não tem uma dietoterapia. Quando eu falo dietoterapia, é só para as pessoas entenderem, tá? A dietoterapia é como se fosse um guia pra gente de como tratar uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes, a gente tem uma dietoterapia descrita. O Uhum. que a gente pode fazer de aporte para ela de carboidrato, de proteína, de nutrientes, enfim. Então a gente não tem isso para o lipedema. Então, como que trata uma doença que a gente não tem? Né? Aham. A gente, As enfim, diretrizes. essa é uma diretriz para seguir, exatamente. Uhum. O que a gente sabe, tá? O que eu trato mulheres com lipedema já tem 4 anos, né? Foi quando eu descobri a doença e quando eu comecei a tratar comigo. E o que eu vejo que funciona da minha prática clínica. Uhum. Ela é uma doença crônica e inflamatória. Não tem cura, tá? Então, o que a gente sabe? Alimentos que aumentam mais a permeabilidade intestinal, ou seja, o tratamento da parte de alimentação é intestino. A gente tem que melhorar tanto a qualidade desse intestino para ele absorver esses nutrientes melhor, enfim, ter uma qualidade lá melhor. Então, quando a gente reduz o consumo de alguns alimentos que aumentam essa permeabilidade, a gente consegue ter uma resposta melhor em relação à inflamação. Uhum. Não é o suficiente para emagrecer. Da mesma forma que uma dieta só com restrição calórica, ela não vai também tratar o lipedema. Então, assim, né, só para a gente poder pensar. A mulher que tem lipedema, ela já deve ter feito uma pancada de dieta Todas, na né? vida. Todas. Todas as dietas. Faz todos os tipos, é low carb, cetogênica, jejum intermitente, remédios para emagrecer aos montes. Tem gente que parte para a bariátrica e a gente, mesmo assim, passando por um processo de emagrecimento longo, não vê tanta variação de volume, principalmente, e melhora de aspecto de perna e braço, que Que é são onde as áreas acomete. São as afetadas áreas pelo mais lipedema. afetadas pelo lipedema. Pode acontecer algumas mulheres de ter no abdômen, mas é muito raro, sabe? Tá. Normalmente é perna e braço. Aí a gente tem vários tipos, enfim. Uhum. Mas normalmente é isso. Então, uma dieta só com restrição calórica, seja qual for, não é o suficiente, às vezes, para a gente ter uma melhora significativa. Uhum.
Então, o que, que a gente vê? Quando eu coloco uma paciente numa restrição calórica possível para ela, porque eu também não acho que botar uma pessoa que tem um histórico, e assim, 90% das portadoras de lipedema são assim, um histórico de dietas longas na vida, sem sucesso e frustração, botar numa restrição calórica grande, seja o caminho. Mas a gente tem que fazer uma restrição calórica e tentar reduzir os alimentos que a gente sabe que aumentam a nossa permeabilidade intestinal. E aí tem vários. E nesse Quais são caso, esses alimentos? vamos lá. Quando a gente dá o Google, aparece, todo mundo já chega. É a dúvida de todo mundo. O que a gente sabe que pode aumentar a permeabilidade intestinal? Lembrando, gente, não quer dizer que todos esses grupos, né, que eu vou falar aqui, eles são para vocês inflamatórios. Isso a gente precisa junto identificar. Por isso que eu não sou a favor de fazer uma retirada desses alimentos sozinhos, tá? Porque às vezes tem alimento que não é para pessoa e a gente tá ali fazendo uma exclusão sem necessidade que pode acarretar algum problema no futuro. É muito individualizado, personalizado, né? A gente está falando aqui em linhas gerais. Em linhas gerais. Aí eu falo que não tem uma massa de bolo pronta ali, uma receita, mas o que a gente vê, tá? Alimentos como açúcar, álcool, embutidos, aí presunto, salaminho, enfim, salsicha. O leite tem alguns viés a respeito da caseína, que é a proteína do leite, e a lactose, mas isso a gente tem que testar, não é para todo mundo. O trigo, né, o glúten, ele também tem essa característica. Na verdade, a grande verdade é que o glúten, ele não é tão bem-vindo em doenças com características de doença autoimune. Então, é uma característica do lipedema. Então, aumenta essa permeabilidade, pode ter uma resposta inflamatória. Não é para todo mundo também, a gente tem que organizar. E carne vermelha gorda, tá? Esse é o meu entendimento. Picanha, tipo assim? A picanha, uma alcatra, contrafilé, que todo mundo ama. Mas carne vermelha magra, um patinho, um filé mignon, enfim, são carnes que são bem-vindas. A gente fala mais por conta da gordura saturada dessas carnes mais gordas. Assim. Óbvio que é uma dieta que a gente incentiva muito o consumo de frango, de peixes no geral. Então, a carne vermelha magra, ela pode estar ali 2, 3 vezes na semana inserida. E é importante para a gente não ter nenhum tipo de deficiência também. Então, são basicamente esses alimentos. Podem ter outros? Podem, mas isso geralmente é individual. A gente tem que entender junto ali do paciente. E tem alguma... Você falou os que a gente geralmente tem que... São os vilões, os que tem que tirar. E tem aqueles que costumam ser muito bons, que a gente deveria inserir? Tem vários. É uma dieta muito baseada, né, assim, um planejamento alimentar, bem baseada numa dieta mediterrânea. Então, o que a gente incentiva o consumo, tá? Frutas vermelhas são muito bem-vindas, porque são ricas em antioxidantes, ajudam a controlar essa questão da inflamação. Então, mirtilo, morango, framboesa, cerejas, enfim. Frutas ricas em vitamina C também são bem-vindas, porque elas ajudam a melhorar a absorção de ferro, a fortalecer esses vasinhos que às vezes são acometidos por conta da doença. Então, uma laranja, uma tangerina, um kiwi, um limão, enfim, que a gente pode, né, tanto usar para temperar ali alguma coisa, enfim, um shotzinho. Aí, gorduras boas são muito bem-vindas, né? Uma gordura que vem de um azeite, de um abacate, é muito bem-vinda. Castanhas no geral, castanha do caju, castanha do Pará, sem torrar, sem treinar. E sem exagerar, sem pegar aqueles punhados de castanha de caju. Exatamente, porque são, né, querendo ou não, elas são calóricas, então a gente precisa tomar muito cuidado se a gente está pensando numa restrição também para né, quer perder um peso, quer diminuir esse percentual de gordura, então tem que tomar cuidado com as quantidades. Mas são alimentos muito bem-vindos, tá? A gente gosta muito de indicar. Tá. E aí, quando você fala, por exemplo, você falou ali atrás, da questão da mulher que já teve essa briga com a balança, que geralmente, né, já vem dessa briga com a balança, tudo mais. A gordura do lipedema, ela é realmente diferente da outra gordura, da gordura normal? Ela é, assim, quando a gente vê a imagem, né, quando a gente pega para ver o tecido adiposo do lipedema, na verdade, dentro do tecido adiposo forma-se esses nódulos de gordura. Então, ela tem uma característica nodular, que é essa hipertrofia que acontece, e ela tem essa característica da hiperplasia, que é a replicação. Um tecido adiposo, normalmente, ele é, né, assim, as células de gordura que constituem ele, eles são formados ali até na fase da criança de 10, 12 anos. Então, normalmente, após essa idade, a gente não fica replicando célula de gordura.
Tá. Passou é o que você vai ter. O que acontece numa flutuação de peso, essa célula estoca essa energia, então ela aumenta de tamanho e emagreceu, vai esvaziar, mas você não faz uma nova, Tá. entende? Do Sim. lipedema, não. Do lipedema gatilhado pela flutuação hormonal e muito também pelo ganho de peso, a gente replica essa célula doente. Então, ela tem características diferentes e ela tem um receptor estrogênico diferente também. É uma célula que puxa essa energia mais para essas áreas onde ela está. Ou seja, você está flutuando de peso, essa gordura ela está sendo acumulada mais nessa região. Então, ela é diferente. Ela se comporta diferente e ela é diferente até nas Eu vi características. uma vez um vídeo da Da doutora Ju, Ju. cirurgiã plástica, falando, mostrando, na verdade, a célula, a gordura que ela retirou De numa Malitos. cirurgia, né, numa lipoaspiração, é como se ela fosse Granular. granulada, né? Isso, é Era isso. durinha, amarelinha, assim, A diferente. gordura, normalmente, ela, quando você passa, né? Você pega uma gordura, você passa assim na mão, ela tipo, como se fosse, não sei, mas uma manteiga, ela dá uma. Sim. Ela emulsifica, assim. A gordura do lipedema, na hora que você espalha, ela parece que ela é encapsulada. Aí, óbvio, dependendo do grau, isso pode ser maior, né? Mas, assim, Uhum, normalmente ela é bem pequenininha e aí ela não espalha, ela tem essa característica nodular. uhum. Ela é Outra diferente. coisa Outra coisa que a gente ouve falar bastante é que a mulher que tem o lipedema, eu tô falando mulher porque a maioria é mulher, né? É, Então não, é vamos lá. muito raro o homem desenvolver. Eu, para te falar, assim, pessoalmente, eu não conheço, mas nunca chegou para mim nenhum tratamento de homem. Realmente é uma doença mais feminina mesmo. Mas a gente Uhum. sabe que tem Deve catalogado. ter lá um ou outro. É um outro. Como a mulher, por exemplo, ela tá essa briga já com a balança e tudo mais. E uma das características é ela ter pouca, ela não conseguir desenvolver tão bem a massa magra. Então, o aporte de proteína nessa dieta é diferenciado, precisa ser um aporte maior, mais alto? O que acontece? Isso vai variar muito também, dependendo da quantidade de peso que essa paciente, né, tem para perder. Porque às vezes a gente está falando de lipedema, mas vem um sobrepeso, uma obesidade ali acompanhada. O que a gente sabe é que assim, nós temos uma dificuldade para ganhar massa. Uhum, Então, no processo de emagrecimento, é normal você perder massa magra. O que a gente tenta fazer é montar estratégias para evitar que isso aconteça. uhum, Então, lidando com a situação do lipedema, a proteína, tá? Na minha prática clínica, ela precisa ser muito bem distribuída, tá? Óbvio, pode ter uma quantidade ali base, mas o ideal vai depender. Por que eu falo da perda de peso? Porque se a gente já também exagera muito na proteína, essa paciente pode não ter uma perda de peso considerável. Então, uhum, a gente precisa. O que eu faço? Fraciona essa proteína, o ideal do que eu calculo para paciente ao longo desse dia. Basicamente, todas as refeições têm proteína para tentar segurar o máximo que a gente puder essa massa magra. E aí eu peço para paciente fazer exercício de força, ter uma pessoa acompanhando, porque só com a alimentação a gente às vezes até pode tentar segurar um pouco, mas a gente vai conseguir às vezes, ganhar um pouco dessa massa magra. E é muito uhum, importante, por vários fatores. Metabolismo, para ele poder continuar acelerado, porque a gente já tem a tendência, por não ter tanta massa magra, do metabolismo ser mais lento. Então, uhum. a outra questão, se você está falando de uma perda de peso, a gente está reduzindo um pouco esse tecido adiposo, a nossa pele ela é mais molinha, né? A gente tem uma Tem uma, tendência uma a ter uma tendência à flacidez. flacidez. Então, quando eu estou reduzindo esse tecido adiposo, essa massa magra, se ela não aumentar para tentar compensar essa redução, a gente vai ter uma flacidez aumentada e aí uma estética que às vezes vai desagradar até mais do que quando estava com a perna um pouco mais volumosa. Uhum, Então, assim, a gente toma cuidado. Não, eu falo que não é uma dieta só para focada em emagrecimento e perda de gordura. Essa massa magra ela tem que ser estimulada para manutenção e de preferência em algum momento a gente fazer uma dieta de hipertrofia para ganhar um pouco, porque aí uhum, sim a gente consegue ver um resultado legal. uhum. Então é isso, é fracionar durante as refeições e se atentar. A gente não come pouca proteína, é uma dieta normoproteica, de repente em algum momento a gente vai fazer uma dieta de hipertrofia e pode acontecer sim. E você falando da proteína, uma coisa que eu vejo assim, a gente não tem tanto costume, normalmente, de ingerir tanta proteína. A Mas é, gente acha que ingere não, mais do que realmente ingere. Quando você coloca ali nos números, você vê, meu Deus, para bater não, isso. quando você vai E aí pesar, é, não, você e fala, aí eu fico não tô pensando. comendo. Não, e aí eu fico pensando assim, quando a gente tá, obviamente, você tá baseado no teu peso, Sim, né? Aí você
tá muito acima do peso. Então, para você chegar naquele aporte também de proteína, é muita difícil, coisa, né? difícil. Por isso que, às vezes, quando a gente tem uma obesidade, um sobrepeso ali inicial associado, a gente nunca vai ser uma dieta de baixa proteína, tá? Mas a gente tenta não exagerar, porque proteína, pelo amor de Deus, a gente entenda o que eu tô falando. Não vou falar que ela é calórica, mas ela tem uma densidade calórica. Então a gente toma um pouco de cuidado. E realmente, esse fato de não conseguir bater a meta, é porque a gente não observa, porque no dia a dia a gente não fica pesando, né? Quando você tá numa dieta, você assim, se atenta mais. Mas a gente come pouca proteína. Quando a gente monta um prato, a gente tem tendência a compensar mais em carboidrato, numa leguminosa, e a proteína às vezes é um pedacinho. E a proteína, além da questão da síntese proteica da massa magra, é o que traz saciedade pra gente. Então é uma coisa que eu atento muito também para elas, porque tô sentindo fome, tô achando que não tá segurando. Tá comendo a proteína adequada? Proteína, o ideal num planejamento alimentar é pesar. A gente tem que pesar para entender. Porque a maioria das vezes a gente não está comendo a quantidade E a fracionada gente adequada. A grande maioria conta, e a grande maioria que não tem o acompanhamento de uma não nutricionista, faz. assim, acaba pensando o quê? Preciso ter, sei lá, 120 gramas de De proteína. Aí proteína. pensa o bife, né? Não, Acabou, já bate na meta. E, na verdade, só explica um para pouquinho vocês essa terem uma parte. noção de densidade, tá? 100 gramas de um frango tem mais ou menos 23, 24 gramas de proteína. Se a pessoa, num cálculo, precisa de 100, 120 gramas de proteína, com um bife ela comeu 20. Imagina fracionar isso ao longo das refeições. Então, Aham. assim, às vezes a gente abre mão de suplementação, porque acontece, às vezes a pessoa, você vê o tanto que é individualizado, né? Às vezes a pessoa fala, cara, não aguento, não dá para eu comer, tipo, 2 ovos no café da manhã, um bife aqui de 100 gramas, isso não encaixa na minha realidade. A gente tem que reduzir e suplementar. Aí vem a suplementação de proteína, ou whey, ou proteína de colágeno, enfim, né? Hoje em dia tem várias opções. O ideal, eu falo que o ideal é sempre tentar bater com a alimentação. Se de tudo não encaixar, a gente abre mão da suplementação para poder não deixar acontecer isso, de ter uma perda de massa. Porque aí, perdendo massa, a gente desacelera mais ainda esse metabolismo. Se é difícil emagrecer, vocês imaginam como esse metabolismo desacelerar mais. Gente, é uma equação que é injusta, né? Muito. Eu falo que tudo que pode do lipedema para poder, enfim, né, atrapalhar, ele atrapalha. A grande verdade é essa pessoa que é portadora de lipedema, ela tem que ter um esforço e uma paciência com o processo 2, 3 vezes mais. E assim, tendo paciência, às vezes o resultado, né, nem sempre vai ser o mesmo do que a gente ou gostaria ou do que a gente imagina que aquele esforço está sendo aplicado vai trazer. Aham. E quando você fala de suplementação, existe um limite? Primeiro, duas perguntas aqui. A proteína, em média, de quanto você recomenda? É quilo por dia? É gramas por quilo. Aí, normalmente, vai depender, tá? Mas é um cálculo aí de 1,4 a 1,8. Tá. Vai depender da fase. Gramas por quilo de peso dessa paciente. Vai depender um pouco da fase. Tem o paciente comendo mais? Tem, mas aí são casos muito específicos de uma hipertrofia. Paciente que já vive o lipedema há muitos anos, já secou e está querendo ganhar mais massa. Mas normalmente é isso, entre 1,4 e 1,8. Estourando 1,8. Tá. E tem algum limite que é assim, que deve ser observado nessa parte da suplementação? Por exemplo, poxa, eu não consigo mesmo, não consigo comer mais, e eu preciso bater essa meta de proteína. Uma quantidade segura, assim, por exemplo, 2 vezes whey por dia, ou uma de whey, Então, uma de colágeno? é, podemos utilizar, abrir mão de, às vezes, uma de whey, uma de colágeno. Eu não sou fã, tá? Isso aí é uma opção minha pessoal. Tem profissionais que optam por fazer essa suplementação, às vezes. Porque, assim, o que a gente observa? Às vezes chega num ponto, tá? O ideal é sempre a gente incentivar o paciente a ter uma mudança no estilo de vida, porque é uma doença que não tem cura. Então, a gente vai levar pro resto da nossa vida. Não tem, infelizmente. Tomara que em algum momento tenha Uma uma pílula. cura para ela. Mas como não tem, então assim, o que eu enxergo, tá? Se o paciente começa a viver só de suplementação, não quero comer café da manhã, eu faço um shake com whey. Não quero jantar, faço um shake de whey. Ele começa a perder a base do que eu acredito a respeito de alimentação. Então, assim, pode um dia ou outro acontecer numa correria para a pessoa não perder essa refeição? Pode, mas eu não acho legal. Eu acho que sempre assim, às vezes abrir mão de uma, né, hipoteticamente, um pós-treino, utilizar ali uma suplementação, uma proteína de ingestão rápida, que ele vai demorar a chegar em casa para comer, ou numa correria tirou ali o café da manhã e preferiu fazer um shake de whey. Mas assim,
com essa visão de né, incentivar o paciente a ter um estilo de vida diferente e comida mesmo, comer de verdade, eu acho que não é muito adequado a gente fazer uma, assim, né, 2 vezes, 3 vezes ao dia, senão o paciente vive de suplementação. Eu sei que tem gente assim, mas é o que eu falo, é a meia forma Não, mas de pensar, eu digo né? de suplementar De mesmo, na questão de suplementar, complementar. Tipo, exatamente. puxa, eu não bati, não consigo comer um outro bife agora para bater Não, aqui não, a. não consegui. E ela Não pode consigo também de de digerir, comer, saciedade não tá mesmo. É. encaixando. Vai ter dia que vai acontecer e a gente abre mão disso. Às vezes eu falo, até uma opção de, sei lá, um lanche da tarde. Não dá, tô aqui no meio do trabalho. Acontece comigo também, tá, gente? Às vezes eu tô aqui, agenda em bola, tô no meio do trabalho, não dá pra eu parar pra fazer uma refeição. Eu pego um whey rapidinho e tomo. Uhum. Acontece, mas o ideal sempre é que a gente consiga fazer uma alimentação adequada e deixe ou a suplementação, se ela for, se a gente abrir mão dela como obrigatória, tá? Todos os dias, não, você não vai estar conseguindo comer, vamos adicionar aqui uma porção, né? Uma medida de whey, ou se não, numa variação desses momentos de urgência. Mas eu acho adequado a paciente que é portadora de lipedema, quanto mais ela puder explorar a respeito da alimentação, melhor é, inclusive, para o bolso, porque a gente sabe que É caro. suplementação não fica Né? barata, é caro. É caro. A Luzia colocou aqui, complicado mesmo. É É, exatamente isso. Né? Tem que fazer aqui todo um arranjo um aqui, né? arranjo para. E o É isso. carboidrato nessa questão, assim, porque bom, já fiz todas, tá? Já Então, fiz assim, todas, já fez todas as dietas. todas as dietas. Então, assim, aquela da vida de dietas. Então, assim, a gente ouve muito do low carb. Nesse caso, para o lipedema, tem alguma contraindicação? Seria mais. Você falou da Mediterrânea, mas assim, o carboidrato é importante também, né? Pô, Para muito. Ó, cetogênica, é muito. você não curte muito, Então, nesse caso. o que acontece? Eu falo que a melhor estratégia alimentar é que a paciente consegue ter uma adesão maior. Uhum. Não, a dieta cetogênica, não sei se você já fez, né? Mas ela já fez, né? Todo mundo já fez Todas. essas dietas, não tem jeito, low carb. Ela é uma dieta muito descrita em artigos científicos para tratamento de lipedema. Só que quando a gente tá para essa prática clínica, a gente vê que ela, e você já vivenciou isso, ela é uma dieta muito difícil de ser aderida e ser seguida. E Uhum. às vezes é um sofrimento a mais. E às vezes às vezes não, tá? Vou botar na grande maioria das vezes. A longo prazo, esse resultado que a gente construiu ali, às vezes a paciente não consegue manter pela restrição que exige a estratégia nutricional. Tem pacientes que eu aplico? Tem. Vai depender do momento também. Então, Uhum. depende da adesão. O que a gente sabe? É uma dieta que traz resultado? Descritamente em artigos científicos, sim. Eu vejo na Uhum. prática clínica? Vejo. Apesar de que é uma coisa que a gente precisa alertar, tá? Dieta cetogênica para portadora de lipedema não é aquela dieta gostosa que a gente fazia uns anos atrás, quando estourou o mundo né, das Uhum. blogueiras, que era Cheio de muitas bacon. bacon, picanha. Não, essas restrições que eu falei, a gente segue tendo elas. Então, a Uhum. gente aumenta essa gordura, zero quase, né? No zero, mas desce muito o consumo do carboidrato. A gente controla aí a 50 gramas de Isso carboidrato é no pouco. máximo, no dia que é Muito muito pouco. pouco. Exclui um monte de coisa, exclui frutas, exclui, né, enfim, verduras, que eu já não sou fã de fazer isso, Uhum. exatamente por, né, enfim, eu acho que acaba desnutrindo essa Uhum. paciente. Então, é uma dieta que a gente basicamente aumenta o consumo de gordura que vem do abacate, de um coco, de um azeite. E castanhas, Uhum. né? Castanhas também. Então, assim, você continua comendo carnes magras. Enfim, ela é uma dieta com uma restrição muito alta. Então, Uhum. eu vejo que aplicar ela para as pacientes é um grande desafio. A low carb é uma dieta um pouco mais possível, tá? Porque dietas low carbs, ao contrário do que também há muito tempo, né, enfim, foi descrita, ela é uma dieta que assim, a gente controla essa quantidade de consumo de carboidrato. As pessoas antigamente separavam a dieta low carb por alimentos, tipo, banana não é um alimento low carb, Uhum. hipoteticamente. O arroz não é um alimento low carb, que tem, né, baixo carboidrato. Low carb, a gente considera uma dieta que ela tenha uma quantidade de carboidrato na distribuição dos macronutrientes abaixo de 40%. Tá. Então, eu tenho um monte de paciente fazendo low carb que nem sabe que está no low Uhum. carb, porque a gente acaba. E é melhor nem saber, E é né? melhor nem saber, porque às vezes se sabe, elas ficam assim, ué, mas você colocou aqui umas 2 colherzinhas de arroz, enfim. E aí Uhum. acaba a pessoa confundindo isso. Então, tem a low carb ela traz uma boa resposta, e aí a gente, né, controla.
eu peço sempre para ter carboidratos de boa qualidade. Então, preferir, né, assim, o arroz é uma opção integral, branco, enfim, uma quinoa, batata doce, o aipim, em Minas a gente chama de mandioca. Uhum. Toda vez eu travo, mas o aipim, enfim. Então, Uhum. são carboidratos bons. Mas, no geral, tá, Ana, o que eu vejo? Uma dieta balanceada, que a gente faça inclusão de alimentos, né, que a gente considera importantes, que foram os que eu falei, e uma redução. Eu não sou fã também da retirada 100%, eu não acho que é esse o caminho, porque pode acontecer da gente retirar e entrar na mesma questão da minha dieta cetogênica. Retirei 100%, a paciente não dá conta de manter aquilo, e aí acaba abandonando o tratamento e, mais uma vez, não foi eficaz no que a gente está procurando fazer. Mas essa redução em uma dieta balanceada, a gente consegue ter um resultado legal. Eu percebo, tá, que a gente não é silenciando, mas dando uma melhorada nesse ambiente do intestino, essa permeabilidade não acontecendo, a resposta do corpo à inflamação é controlada. Então, quando a gente tem um sistema imune, não é que ele fica inativo, mas ele dá uma sossegada, assim, né, a grosso modo, explicando. A gente consegue acessar um pouco essas células de gordura do lipedema, porque tem essa característica também, ela é uma célula difícil de acesso. O corpo tem uma tendência ao chegar para acessá-la e tirar energia de lá e achar o organismo de defesa lá trabalhando e basicamente sinalizando, você não vai tirar nada daqui não, vai buscar de outras áreas, porque a gente emagrece e essas áreas a gente não vê Elas resposta. ficam. Elas ficam, a gordura tá lá, a gente só ganha, né? Eu falo que toda vez que flutua, ganha muito lá, e toda vez que diminui, a gente não pega. Você sabe que a primeira consulta que eu passei com o meu vascular, ele fez um desenho que eu falei, gente, isso é um terror. Porque, e ele tava falando, eu vou falar aqui do jeito que eu entendi, mas era bem Sim, isso, sim. que a gordura normal, a gente, por exemplo, você engordou, né? Aí você consegue emagrecer e chegar de volta, por exemplo, naquele peso ou na que você tinha E antes, você né? Você tinha consegue antes. voltar. É, A do lipedema, cada vez que você aumenta, você não zera mais, né? não. Por Você, por exemplo, quê? você foi do 0 ao 5, aí você 5. volta, fica no 2. Aí É, depois é do 2 pro 8. Então, aí flutua para muito mais. Esse é o Só problema. sobe. É exatamente isso. Por que isso acontece? Porque toda flutuação de peso a gente replica muitas vezes a célula de gordura. Então é uma região que, além dela a célula de gordura aumentar de tamanho, cria-se mais uma. Então você começa a estocar muita energia ali. Então, engordei, né? Ganhei ali 6 quilos, hipoteticamente. Criou-se célula de gordura na região do lipedeu, que cria só lá, tá? Não vai criar nas outras áreas, não. E aí você estoca. Quando você vai acessar, a gente, né, botando, né, não pensando na questão do lipedema, se for uma restrição calórica, você emagrece. Pode até emagrecer e voltar para o teu peso, mas você vai ver que a sua proporção do corpo não é a Não mesma, volta, porque o que você né? não volta. Tanto que é muito comum a paciente sentir assim, eu percebo que eu engordei, tipo, 8 quilos. A cintura, minha calça fecha, mas aí chega na perna, parece que vai rasgar a perna. Ou se eu emagreci, a perna continua apertada e a cintura tá larga na calça. O que está acontecendo? É isso, é uma célula de gordura que ela é extremamente resistente. Para a gente conseguir acessá-la, não acessa 100%, mas tentar melhorar isso, a dieta anti-inflamatória, ela mostra-se que é bem eficaz. A gente consegue acessar. A grande questão é uma doença que ela só avança, porque toda vez que a gente tem essa flutuação de peso, cria-se essas células de gordura, né? Enfim, gatilhada também pela questão hormonal. E aí ela vai evoluindo, e aí toda vez que a gente precisa, sei lá, acessar essa célula de gordura, você pode até esvaziá-la um pouco, apesar dela ter uma tendência a não fazer isso. Mas ela já aumentou a quantidade dela. Então, assim, é uma doença que ao longo da vida a gente só vai vendo ela aí progredindo. Ela vai, né, assim, com o passar do tempo aumentando. Ou seja, o controle do lipedema através da dieta é para a vida toda. É para a vida toda. Mesmo nos casos, mesmo, eu falo que a cirurgia, ela é, né, como a gente falou, uma etapa muito importante quando a pessoa decide para o tratamento, mas pode acontecer desse eu falo que nada. Ela replicar de novo. Porque não muda o modo de operação do corpo, né? A cirurgia, eu falo que ela é uma parte muito importante do tratamento, porque essas células extras que foram crescendo, ela é retirada ali, né? Enfim, tira-se, acho que a Ju já até falou 70%, 80% mais ou menos dessas células. Mas fica célula lá. Então, se você não cuida da parte hormonal, da parte da alimentação, pode acontecer. Às vezes não vai voltar ao que era, mas o corpo pode atacar alguma outra área. Não tinha tanto no braço, o braço começa a ter mais. Tem essa questão, ela é um pouquinho infeliz por isso. A Luzia até colocou aqui, ó. Fiz bariátrica há 15 anos e recentemente fui diagnosticada com lipedema.
É E, isso. e, e é bem, é É exatamente, bem né? isso. É outra. Provavelmente, eu falo, eu tenho muita paciente que fez bariátrica, que aí quando a gente, né, de muitos anos também passa em consulta, fala assim, nem era uma, eu tava com sobrepeso, mas não era uma questão que eu achava mais que eu ia perder, era quadril, era perna, porque era o que tinha mais aumentado. É uma paciente que às vezes não tem tanta gordura abdominal, Uhum, normalmente. Tem paciente que tem, mas normalmente não tem. E aí passa por uma restrição calórica da bariátrica que é gigante, melhora, mas não vê uma movimentação assim grande da forma que é, uma perda de peso de 40, 50 quilos e a perna tá lá do mesmo jeito. uhum, Tanto em volume quanto na aparência também. Pode uhum. acontecer, infelizmente. A gente não sabe, assim, né? Vamos lá, 15 anos atrás, eu acredito que se hoje a gente está divulgando mais vezes, os médicos não sabiam dessa Não sabiam, possibilidade. não, não tinha nenhum. Não tinha, ela era conhecida como síndrome da gordura dolorosa, mas assim, poucas pessoas associavam. Tanto é que é comum a paciente falar, a vida inteira me trataram com obesidade. Não é a obesidade que eu tinha, era o Uhum, lipedema. Então, uhum. Ou quando infelizmente, também tem aquela, não é nem obesidade, é o formato do é teu corpo. o seu E pronto. biotipo. É seu biotipo, é exatamente. É muito triste. Eu falo que foram mulheres silenciadas assim a vida toda, a grande maioria, né? Porque procuravam ajuda específica para isso e aí acabava, enfim, não tendo sucesso. Uhum. Minha xará Ana Paula colocou aqui. Quando ingerimos muita proteína, o que acontece? Acho que proteína é bacana, não é isso? Assim, é bom a gente tomar cuidado com tudo, tudo, o excesso não é bem-vindo. Tudo é questão da dose, né? Quando se a gente tiver, assim, e óbvio, gente, cada profissional vai ter um entendimento na hora de lidar com o caso, tá? Às vezes o que você está julgando que é excesso, às vezes para um outro profissional que está cuidando, ele vai achar que não, que está dentro do que poderia encaixar para você. O que pode acontecer é que proteína também tem caloria. Então, às vezes, você está num processo, sei lá, hipoteticamente, de emagrecimento, e essa proteína está além, você acaba não entrando num déficit calórico Uhum. adequado. Mas, fora outras coisas, né, gente? Proteína demais pode ter problema de rins, enfim. Cinza. Tem ali uma Tem que ter o quantidade. Então, equilíbrio. A consulta com a Nutri. Ó, eu preciso é. aqui falar, a Nayara, ela publica muita coisa, também sobre nutrição em geral, mas bem Uhum. focada também Lipedema. no lipedema. Tem muita informação. Então, assim, tá aqui em cima já o arroba dela. Por Siga, porque favor, gente. é E eu muita gosto, coisa, é muita. eu conto, né, enfim, de experiência, porque são 4 anos já tratando mulheres, conto da minha, porque eu sou portadora de Você vai lipedema. ter que Então, entrar em eu vou. detalhes daqui a pouquinho. Então, assim, é pro resto da minha vida isso aqui. Eu falo que é uma, assim, né, virou uma. Quando eu descobri o lipedema, eu falei, gente, não, peraí, deixa eu entender isso aqui, é da parte de alimentação. Eu enfiei a cara para poder entender o máximo do que eu podia, não só para me auxiliar, mas para auxiliar quem me procurava. Porque a Uhum. gente ainda fica, hoje, tendo muita informação, a gente ainda fica um pouco perdido. Tem outro lado, né? Muita informação também às vezes acaba Exato. Acaba confundindo. confundido, Ó, eu exatamente. acho que é Thaísa. A Thaísa colocou aqui: após a cirurgia, o ajuste da dieta faz toda a diferença. Aí você é minha paciente e é minha personal também. Ah, é? Eu tô vendo aqui, tá Maravilhosa. pequenininha a fotinho dela aqui, mas A sarada. Thaís, enfim, é portadora de lipedema, ela passou pela cirurgia e a gente faz o controle, né? Quando ela começou, você vê, a Thaís, ela tem, assim, um percentual de gordura que não era alto, porque treina muito. Quando a gente ajustou, mesmo pós-cirurgia, a gente ajustou a dieta dela para o momento ali, né, pós-cirúrgico, para ganho de massa, enfim, a estrutura do corpo muda completamente, a qualidade da pele muda completamente, é completamente diferente. Uhum, Você vê, a alimentação ela tem um papel, não é para, eu falo que não é para a gente viver refém, mas ela tem um papel muito importante no tratamento. uhum. Pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, ou só como um tratamento conservador, se a pessoa não tem vontade de operar, enfim, ela tem um papel muito Você importante. falou de flacidez, que é uma outra questão. A gente está falando bastante desse acúmulo de gordura que acaba gerando o O volume, mas volume, também tem esse aspecto a pele é ela é diferente, ela diferente. é mais flácida. É, O que alguns estudos sugerem que a nossa produção de colágeno é um pouco reduzida. Então, a gente tem uma pele mais macia, fofinha, assim, né? uhum. Na região onde o lipedema atua. Então, assim, aí vem uma pergunta aqui que eu tô tentando lembrar de uma vez que uma Nutri, numa outra live, falou sobre a, a relação de colágeno com carboidrato. O carboidrato tem essa ligação. É isso mesmo? Eu tô Tem. confundindo aqui. Precisa do É, carboidrato também para a produção de colágeno, é isso? também. O colágeno ele é uma proteína. Então, assim, a gente Uhum, precisa estar bem, na verdade, ajustado os dois. Porque, assim,
Carboidrato é o que mais gera energia, né? É o que o corpo busca como principal fonte de energia. Então, se, sei lá, por algum momento, numa dieta cetogênica, a gente tem uma tendência a zerar esse carboidrato, a gente pode ter uma deficiência tanto na questão do colágeno como outras questões. Uhum. Então, assim, pode sim estar associado, tá? Então, tem que tomar cuidado também com a questão do carboidrato. Mas o colágeno, ela é, né, enfim, ela é uma proteína Tá. no geral. Ó, Mas é isso, a gente tem uma deficiência. E aí, você vê, pensa, a gente, né, além de tudo, né, alguns estudos sugerem essa deficiência. Só, às vezes, também, outra coisa da proteína, tá? Por isso que a gente também calcula bem, tá? Por conta disso, da produção do colágeno. E, às vezes, a suplementação do colágeno, ele não é suficiente para a gente poder aumentar essa elasticidade da pele. Pode uhum. melhorar. Inclusive, eu gosto muito de utilizar, né, em alguns casos, mas não é o suficiente. A nossa característica da doença é essa, a gente ter uma deficiência nessa produção de colágeno. Então, na área que a gente tem o lipedema, interno de coxa, normalmente é uma pele muito fininha, que aí, sei lá, perdeu peso, vai ceder, braço principalmente. Então, é isso, essa deficiência que a gente tem mesmo de produção. É uma característica, É uma né? É uma característica. característica, tem que continuar. A Ó, gente vai tentando amenizar com a alimentação. Como eu falei, dá para suplementar, dá para preocupar com o carboidrato que ingere, com a proteína que ingere, a qualidade, né, de tudo isso. Mas é uma característica. Lembra, a gente não muda, infelizmente, o modo de operação desse corpo. eu recebi aqui uma pergunta numa caixinha, eu queria passar aqui para você. Ah, alimentação para mulheres. Era só uma caixinha, então ela reduziu aqui, né? Alimentação para mulheres magras, ativas e com lipedema. De modo geral, eu acho que é só não ter o déficit calórico, seria isso? Se ela já tem um percentual, o que acontece, tá? Paciente portadora de lipedema normalmente tem um percentual de gordura um pouquinho alto. Pode ser, não tô falando de um percentual exagerado. Uma pessoa magra, quando você faz uma bio, quando você faz uma dobra cutânea, a gente vê que o percentual é um pouquinho aumentado. Porque pensa, se é uma doença que acumula gordura e a gente não consegue acessar tanto, então a distribuição vai ser de um percentual de gordura um pouquinho aumentado. Então, às vezes, não é necessário realmente a gente colocar essa paciente num déficit calórico alto, ou enfim. Mas a gente pode tentar melhorar a qualidade muscular. Porque se eu ganho mais massa magra, né, enfim, perna e etc., a gente melhora essa composição corporal como um todo. Mas é importante avaliar, porque às vezes a gente tem essa sensação de que, eu estou com peso bom, eu gosto, e quando a gente vai ver o percentual de gordura, ele está um pouquinho alto, a gente pode melhorar. Não é descer, assim, é o que eu falo. Mulheres que têm lipedema, é aquela, às vezes, eu quero chegar nos 18, 17% de gordura. Se a gente tem uma característica de acumular mais gordura na parte de baixo, a parte de cima você vai estar, às vezes, extremamente magra, e embaixo não vai ter tanta diferença. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo isso também, tá? Entender que tem essa questão da variação do corpo. Mas eu acho que a principal questão, às vezes, dela é, primeiro, ver se o percentual de gordura realmente está dentro do que a gente espera. Se tiver, não ter necessidade de fazer uma dieta com déficit calórico alto, mas fazer uma troca, tentar trocar um pouco dessa gordura e ganhar mais massa magra. E aí ela consegue controlar um pouco mais o lipedema. E essa Mas se ela, alimentação alimentação, anti-inflamatória sim, que vale para aí geral. exatamente. Por quê? O que pode acontecer, tá? Pode estar dentro do peso e às vezes a aparência da, né, assim, essa hipertrofia, essa célula de gordura assim, né, maior, como se fosse uma celulite, tá muito aparente porque a qualidade das refeições não são boas. Só o fato do percentual de gordura estar baixo, ou, enfim, de você estar magra não é o suficiente às vezes para melhorar essa qualidade da pele. Então uma dieta anti-inflamatória também auxilia. Teve uma outra pergunta que aí eu não sei até se seria para você responder, mas enfim, lipedema dá formigamento? Então, tem muita paciente que reclama, tá? Porque, assim, essa célula, é óbvio que um vascular vai conseguir explicar melhor, mas eu vou falar do meu Sim. entendimento. Essas células de gordura, como elas replicam e elas são muito aumentadas de volume, elas vão comprimindo, né? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar. Então, comprime todo o sistema vascular, o sistema linfático. Então, pode ter uma resposta disso aí, desse formigamento. Pode sim. Agora, Agora, eu quero perguntar para você, como portadora de lipedema para portadora de lipedema, me conta um pouquinho, você operou, né? Você fez a lipo, que não é qualquer lipo, é uma lipoaspiração voltada ao lipedema, específica, com uma profissional
que atua nessa área específica, né? Eu não sei exatamente quais são as diferenças, assim, Tem muita. mas tem muita diferença. Não, eu não sei como é que é no processo ali, mas tem bastante diferença. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua Da minha trajetória trajetória. da descoberta do lipedema até essa cirurgia. Tá com quantos dias Tem que você operou? 40 dias, eu tô. Tá muito Delícia. recente. Eu falo, gente, tá... ao mesmo tempo que parece que já tem dias, tá muito, muito recente. Tem 40 dias, foi dia 20 de fevereiro. Tá recente ainda. Nossa, tá recente. Tô aqui Mas vivendo o processo do pós-operatório. conta um pouquinho pra gente. Vou Você, contar. você tinha Eu, nas pernas e no braço, é isso? eu descobri o meu lipedema há 4 anos atrás. Eu me formei na faculdade em 2020, no final de 2020. Fiz a faculdade mais tarde, enfim. Uhum. Saí da faculdade, nunca nem tinha ouvido falar em lipedema, tá? Tive algumas procuras, às vezes, paciente perguntando, você atende lá por meados de início de 2021, você atende lipedema? Eu, gente, nunca ouvi falar. Fui lá pesquisar no Google, lipedema. Como era muito recente, o que eu abria, o que eu via sobre lipedema, era muito de graus mais graves. Eu não me identificava, não me encaixava muito ali. Uhum. E aí eu falo, gente, tá, deixa eu entender. E comecei a estudar e comecei a tratar mulheres, mas eu não me identificava ali dentro ainda. Quando eu Uhum. comecei a aprofundar, entender tudo isso que eu falei aqui, o cometimento vascular, linfático, etc., eu falei, não, gente, peraí, tá fazendo mais sentido com o que eu a vida inteira eu fui Uhum. incomodada. Eu tenho, né, fui diagnosticada com lipedema tipo, ele é um 2 porque é metade, ele vai até ao início do joelho, Tá, ele é não é tipo quadril é até o joelho. quadril até o joelho, ele não chega até o tornozelo, né? Eu não tenho na panturrilha, por enquanto eu espero Eu tenho, se eu tem na tenho, eu panturrilha. tenho. A panturrilha, às vezes, a gente deixa o tratamento conservador, a gente às vezes pena um pouco com ela, tá? Às vezes a cirurgia acaba, infelizmente, mas É. enfim, melhor. Tornozelo já vira um pãozinho. Fica até o garrote, né? E quando eu descobri, e o braço, também tem o Uhum. braço. Então eu tinha o braço muito grande, assim. Uhum. Quando eu descobri, a perna era um grau. Hoje em dia a gente fraciona, a gente fala 1,5, 2, a gente começou a fracionar, porque às vezes a paciente não estava no grau 1, mas não estava no grau 2 também. Uhum. Eu estava muito próxima ao grau 2. Eu estava vivendo um momento que a perna estava assim, né? Eu até tenho fotos, gente. Se vocês quiserem ver, tem vídeo meu contando, eu mostro fotos, Então, enfim, muito no perfil. legal. Tem todos os detalhes da cirurgia, Tem muito legal. tudo. Eu convido aqui quem tem lipedema a conhecer, aliás, geral, mas com as Não. pessoas que estão aqui, conhecer o perfil da Nayara, que é muito legal. Daí eu fiz questão de mostrar, porque eu sei que ainda a cirurgia ainda é muito inicial, as pessoas ainda ficam, né, enfim, né, não conhecem Uhum. tanto. E aí eu comecei, há 4 anos atrás, esse tratamento conservador. E eu tive, assim, uma melhora significativa na perna. Eu voltei para um grau 1, Uhum. melhorou a aparência, eu consegui fazer uma construção de massa magra boa. Ela melhorou significativamente. Eu não tinha tanto volume na perna, tá? No braço eu tinha muito volume, na perna não. Tá. E o braço não respondeu tão bem, assim. O braço melhorou, mas a aparência, o volume, assim, podia emagrecer 10 quilos que o braço. Nada. Não O meu vai. era mais o volume de braço e a aparência mais da A perna. E aí aparência, depois você diz mais aquele o aspecto da aspecto casca de de laranja. casca de laranja. A perna tinha muito esse aspecto, mas nunca foi uma perna muito Uhum. volumosa, eu não tinha tanto volume. O braço não, o braço já era mais volumoso E sem esse e aspecto. era pouco, até tinha um pouquinho, Uhum. mas era pouco. E aí, depois de 4 anos, né, eu faço parte de uma equipe, né, eu faço parte da equipe da Jutenório, que é cirurgião plástica, que atua hoje 100% para... Hoje não, né, já tem 5 anos que a Juliana faz isso. E eu falei, gente, acho que tô chegando ali no que o tratamento conservador já não, né, já melhorou o que poderia melhorar. Então, eu acho que talvez uma nova etapa para poder melhorar a parte estética, não pensando também só na estética, porque minha preocupação, além de tudo, é porque eu ainda não tenho filhos, eu falava, cara, eu sei que numa gestação eu posso tentar controlar o ganho de peso, mas e o gatilho hormonal? Porque eu também já não sou Uhum. nova, né? Eu tenho Uhum. 37, né? Que 3 Com anos eu cara já estava nos de 20, 40. tá ótimo. Então, assim, eu falei, gente, eu tô preocupada com isso aqui. E aí, o que, que a gente decidiu, né? Vou passar pela cirurgia, porque agora eu já tô no momento que eu tava super desinflamada, já tinha uma melhora muito grande.
Então era momento de refinamento, assim, era entrar o trabalho da cirurgia para refinar mesmo. E aí a gente fez braço, né? A gente não, Juliana. Juliana fez o braço e fez a perna, né? A perna não foi. A lipo de lipedema, eles falam que é uma lipo 360 graus, né? Ela não é uma lipo localizada, que às vezes a pessoa igual o abdômen, que vai fazendo locais. A lipo da perna do lipedema, ela é 360 graus. A minha perna não teve necessidade de fazer 360 graus, fez detalhes. A gente tem uma gordurinha mais ali no joelho, né? Uma doença que a gente não tem tanto a característica de joelho, então... Joelho? O que que um mais... é joelho? Tem, Eu não existe tenho, né? Eu joelho? falo que a portadora de lipedema, ela não tem. Agora eu tenho. Eu O que olho que e é falo, esse? Agora você tem! eu olho e falo assim, gente, eu não sabia que eu tinha joelho. Eu achei que eu tinha joelho, mas eu não tinha joelho. Então, assim, fiz o braço. E aí usei a tecnologia para retração. É uma cirurgia. Eu falo que assim, Qual que né, é a tá muito... tecnologia de retração que é Eu usada agora? fiz com a Ju foi o Retraction. Eu sei que Que tem gente que utiliza o Renuvel, utiliza o Argoplasma, mas a Ju tá usando uma mais nova, uma das mais novas do mercado, que é o Retraction. Eu fiz já é feita na própria é cirurgia, na feita própria na... cirurgia de lipoaspiração, de Isso. retirada da gordura, já também aplica a Eu tecnologia. acredito que é lipoaspira primeiro e aí depois vem com o aparelho para o aparelho tentar dar uma colada nessa pele, melhorar um pouco essa qualidade, né? Porque lembra, se reduz o tecido adiposo, a flacidez já tá lá esperando. Exato, tá lá esperando, né? Você se livra de Então, um e fica o outro lá. aí eu falo, por mais assim, como o aparelho melhora muito, eu falo que é óbvio que né, nada vai ser 100%, mas melhora. Meu braço, a pele Olha colou, isso, né? Eu tinha um volume, gente, ó, o não dá, bracinho, imagina, gente. 40 E dias. ó, 40 dias ainda vai melhorar. Eu perdi muita massa magra no processo, porque eu não tava treinando, por mais que comesse bem. Então eu falo, vai melhorar, mas assim, isso aqui eu nunca tive um braço firme. Ai, agora só nas Não, agora regatinhas. eu falei, gente, quem acabou? Eu falei, ó, nem eu quero saber de blusa de frio, eu quero botar o braço pra jogo. Ainda mais aqui no Rio que é quente. Gente, e como é que foi bom, a cirurgia é uma internação de um dia, é isso? A gente dorme, aí você interna cedinho, né? Eu cheguei 6 da manhã, e aí no outro dia eu tive alta 9 e pouco. Então é uma noite, você passa o dia da cirurgia, mais a noite você vai dormir, no outro dia você E a sai. É recuperação? um pós desafiador. Ah, e você fez Não, duas áreas, né? então, eu ainda tava lá, aproveitei o momento e fiz a barriga também, tá, gente? Porque eu já tava lá, eu tava, O né, assim, um peso controlado. famoso jaquê. Jaquê. Já tava lá. Falei, não, já tô aqui, Juliana já tá aqui, vou Não, e aproveitar. só fazer uma parte aqui, porque eu acompanho também a doutora Ju, e eu vejo que ela fala bastante. No teu caso, até especificamente, ela falou como foi pouca gordura, pouco Isso. volume a ser Deu pra retirado. fazer. Por isso, porque tem um percentual ali de segurança, né? Então, que Tem. por isso que também foi possível fazer, porque era pouquinha Pouca coisa gordura. também. Era um ajuste. É o que eu falo. O tratamento conservador, eu sei que às vezes quando a gente descobre a doença, se a gente vê cirurgista, fala, vou operar amanhã, tipo, já quero resolver. O tratamento conservador, ele é para isso também, para você chegar nessa cirurgia com o mínimo de gordura possível para retirar, para poder ser eficaz, para conseguir retirar realmente aquela gordura Não que não está sai. saindo com o tratamento conservador. Exatamente. Uhum. Então, no meu caso, eu consegui associar, né, a questão do abdômen, porque realmente o percentual de gordura, enfim, já, né, já tava menor, então deu para fazer um pouquinho. Não era muita coisa o abdômen também, mas deu para fazer o abdômen. E aí, a recuperação, ela é desafiadora, porque ela é uma cirurgia um pouco diferente de uma lipoaspiração normal. Então, a gente fica com esses cortezinhos, né, da perna e do braço abertos, você fica drenando o líquido ali. Eu fiquei 8 dias. Então, o iniciozinho, assim, ele é bem chato. Dor, eu sei que é muito relativo, assim, eu não tive uma experiência de dor grande, a única coisa que eu senti era uma dor muscular. Parecia que tinha feito um primeiro dia de academia muito intenso, aí senti essa dor muscular. Mas você não sente, até porque dá uma anestesiada, né? O local que mexe dá uma parestesia, então você não fica, assim, com muita dor. É desconfortável, é um pozinho inicial chatinho, é desconfortável. Mas não é nada impossível também, não, gente. A gente, mulher, dá A gente conta. tem que sempre colocar, não sei, eu acho assim, na era, a gente sempre tem que colocar na balança, primeiro, se aquilo é viável, né, para você em todos os aspectos, claro, e o quanto você quer, né? O que é melhor? Você conviver com. Cada um sabe do seu grau e da Claro, sua claro. limitação física e tudo mais, né? Se você aquilo tá tudo ok, ou se você prefere passar por esse Prefere. processo ou É, não. é porque eu falo, é realmente isso. Porque, assim, não é fácil. Eu falo que não é o inicial, o pós, ele não é por dor nem nada, pela situação de ser chato.
Mas, assim, na minha concepção, na minha realidade do que eu vivo, eu acho que vale muito o que custa. Valeu a pena passar pelo Uhum. processo. Uhum. Que é um processo que eu já comecei, que eu já venho lutando há 4 anos e agora a gente refinou e eu continuo lutando, né? Porque a Aham. luta não acabou, então eu continuo lutando. Então, Uhum. assim, vale a pena. A gente, são escolhas mesmo. Aí você fala, pô, vou viver esse momento aqui que eu sei que é desafiador, mas em algum momento isso passa. E se faz sentido para mim, eu vou partir para a parte cirúrgica. Então, não é Uhum. nada impossível. É só um Uhum. pós-operatório que requer um cuidado maior. Uhum. Óbvio, a gente tá, eu falei, a gente vai estar ali com os cortezinhos abertos, a gente está vazando. Então, é basicamente isso. E seguir a recomendação 100% da equipe cirúrgica, tá, gente? Elas vão, enfim, né, eu posso falar pela Ju, a gente tem a Samanta, que é fisioterapeuta, que ela cuida, assim, em cima disso, então ela o tempo todo ia, sei lá, é tão assim que ela falava, né, Ara, amanhã você vai acordar um pouquinho meio borocochô, é normal. E, Uhum. sabe, assim, é isso seguindo as recomendações. A grande verdade é que com 15 dias você sai tá ali bem debilitada para tá bem melhor. Então, Uhum. 15 dias você já tá bem, sabe? Óbvio, não estou 100%, Sim, ainda estou no processo. processo, é um processo. E outra coisa que eu acho que é bom a gente falou, mas é frisar isso, é que independente da cirurgia, a Não alimentação, vai no mudar. caso do lipedema, não vai mudar. Não Você vai vai, mudar. aliás, inclusive, você pode pôr a perder Então, o que você conseguiu ali, né? eu tenho uma visão, eu falo, eu assim, agora eu tô, né, vivo com as pacientes, mas estou vivendo comigo mesmo, porque eu ainda fico assim, gente, peraí, eu fico tentando entender, porque assim, se a gente diminui, eu falo, é mais fácil às vezes manter o resultado, porque você diminui, você retirou essas células, uma grande parte, você diminui o receptor estrogênico, então é mais tranquilo, né, você consegue cuidar melhor. Mas se você não cuida da alimentação, você vai replicar essas células de gordura que tá ali. Uhum. Então, assim, eu acho, tá, na minha concepção, que eu não vou ter, não vai ser que lá eu operei e aí agora eu vou começar a curtir mais do que eu não curti antes. Eu acho que é o momento realmente de entender que o que eu construí, né, nesse pré-operatório em 4 anos vai ser uma coisa que eu vou trazer para minha vida mesmo, para Uhum. tentar manter essa cirurgia que eu fiz. Porque é uma cirurgia que a gente tem gasto de tempo, é sua saúde que está ali, é um investimento financeiro, e eu não quero colocar perder tudo isso, não faz Uhum. sentido. Uhum. Pode ter momentos de piora, por exemplo, igual eu falei da questão da gravidez. Pode existir momentos ali que vão piorar, mas eu quero tentar fazer o possível para tentar controlar isso. Porque Uhum. cirurgia não é linha de chegada. Infelizmente, a gente não é, eu falo, não é cura da doença, ela é parte de um tratamento, se a pessoa optar por fazer. Seria tão fácil se Poxa, fosse, né? poxa, Tão fácil, não, mas mais fácil. poderia, né? Você fala, pô, fiz a Acabou, cirurgia, agora acabou, tirei a acabou. doença de mim. Não, Ou infelizmente, ela se fica. existisse um medicamento, eu falei, se tivesse um medicamento, uma coisinha que fosse eficaz, mas enfim, até então que a gente sabe que eficaz é o tratamento conservador para, né, pré-cirúrgico e para manter essa cirurgia. Ó, tem um comentário aqui que estava um pouquinho para trás já, do formigamento. Uhum. Que boa essa pergunta. Sou portadora de lipedema e sinto formigamento nas pernas às vezes, principalmente quando estou muito inchada. É isso Né? Diz que a mesmo. gente acabou falando Falando. ali. É Deixa eu ver isso se tem aí. alguma outra pergunta aqui. Ó, a Nayara fala tudo sobre a cirurgia. Eu tô lá de olho, Então eu continue falo mesmo. postando Tem pra destaque gente. lá, tem desde o primeiro momento que eu estava no hospital, vai lá nos destaques, tudo, eu vou contando tudo. Não, e é muito legal, porque assim, eu acho que grande parte, né, das mulheres tem essa Sem vontade. dúvida. Não é para todo mundo, mas assim, muita gente tem essa vontade. E até a curiosidade, porque a lipo convencional não se aplica nesse caso. E é o que a gente, né, ouviu falar até hoje, o que a gente E conhecia. conheci. E de certa forma, é uma novidade pra gente, né? Não é, Então, com certeza. Não, isso vê que o tanto que não se aplica, assim, né? O que a gente vê é pessoas que já fizeram, tipo assim, meu problema era o joelho, fizeram lipoaspiração, achavam médicos que conseguiam fazer lipo no joelho, etc. Fala, olha, não resolveu, não voltou tudo. resolve, não resolve. Não Já fiz, resolve. não Aí, resolve. você já fez, então? Já Aí, fiz, não não resolve. resolve. Pois Não, é isso. Porque tipo, às aí vezes você acostuma e você fala você assim, não, fala, não, não tem, o joelho é é assim isso, mesmo. né? É meu biotipo, vai ser isso aí. Porque às vezes, por isso, não, também, às vezes, óbvio, a técnica é diferente, acaba não tendo uma lipoaspiração eficaz às células de gordura do lipedema, mas também pelo estilo de vida, porque às vezes não tinha o conhecimento de qual tipo, né, do que utilizar a respeito da alimentação, do que fazer. Então é difícil mesmo, às vezes, manter Uhum. isso.
Hum. Ai, que prazer essa Ah, conversa realmente, aqui. fiquei muito feliz Eu com o fiquei, convite. fiquei muito feliz com a tua participação, Ah, te sigo, acompanho muito lá. ó, é E eu queria recíproco, deixar, tá? eu Eu queria. gosto demais, eu adoro seu Obrigada, conteúdo, estou muito, muito feliz de estar aqui, de verdade. obrigada, Muito obrigada. obrigada. Ó, eu queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais aqui, por Claro, favor. gente, primeiro, eu queria agradecer, né? Já falei muito a oportunidade de estar aqui falando. Eu falo que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre lipedema, eu estou falando, porque apesar da gente estar muito em alta, ainda tem mulheres que não sabem e que se descobrem ter muita dúvida, né? Então a gente acaba, enfim, trazendo mais informação. É óbvio que tudo que eu falo, além de ser o que eu acredito da ciência, também é meu ponto de vista, do que eu vejo que funciona dentro do consultório. E é isso, lipedema, infelizmente, não tem cura. O que cabe pra gente até o momento é tratar, é o tratamento conservador, a alimentação é a base realmente, não sozinho não vai resolver, mas ela é a base do tratamento. Então é isso, eu sou, enfim, eu falo que né, não só como portadora, mas como profissional que trabalha, eu falo que apesar da tristeza e da carga emocional grande que essa doença traz pra gente, porque é frustrante, eu fico muito satisfeita e feliz em poder ser mecanismo né, Uhum. de mudança na vida de mulheres, enfim, trazer uma possível melhora em tudo isso que engloba mesmo essa questão da doença. E eu vou te dizer, o diagnóstico é muito ruim, mas é libertador, Ah, né? eu acho Porque também. tanto tempo que eu Eu fui acho. descobrir que ano passado isso, nunca soube o que Aí, que era lipedema, não aí você sabia o que tinha. passa a vida toda com aquele incômodo, não tem nome, o nome, né? Assim, não é que não tem nome, mas você fala, pô, eu não Não, é sei, uma frustração, né? Porque é, não eu vem o estou incapaz resultado de. igual vem das outras Exatamente. pessoas, né? Exatamente. Você fala, pô, treino pra caramba, E como bem, o nada. negócio não resolve. Ela E tem aí, que quando ouvir do personal falando assim, nada, você não deve estar fazendo. você não tá fazendo a dieta. Não, vou te falar, tem muita. Meu paciente fala comigo, pô, fazia tudo certinho, chegava na Nutri falava, pode falar a verdade, você tá comendo escondido. E ela falou, gente, eu tava fazendo tudo que ela tava mandando, porque realmente é uma doença que ela é difícil de tratar. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, você fala, poxa, então peraí, não é minha culpa, é o meu corpo Vamos ver que o que que dá para funciona. fazer agora. Agora vamos trabalhar em Ó, cima. Gisele, aqui uma pergunta rapidinho. O Claro. aeróbico é importante no tratamento do lipedema? É sim. Gente, a atividade física, ela é muito importante, tá? No tratamento de lipedema. Pensando no aeróbico, a gente pensa muito principalmente no gasto energético total, se a gente está num processo aí de emagrecimento, de perda de gordura. Para não ficar a responsabilidade desse déficit calórico só em cima da dieta. A gente pensando nisso, o aeróbico já é muito importante. Mas não só por isso, tá, gente? Pensando em tudo, saúde mental, enfim, Uhum. questão cardiovascular. Então, ele é importante sim. É o ideal que a gente, além da musculação, que a gente encaixe esse aeróbico pelo menos umas 3, 4 vezes na Às vezes semana. é necessário, É ó, eu dando necessário. pitaco, é só não, como chama, não ter impacto, né? É, Procurar alguns com menos isso, eu falo, impacto. isso também é bem individual, mas a gente preconiza não, os profissionais da área, né? Eles vão conseguir explicar melhor. Mas é que não seja com tanto impacto, Uhum. porque a gente tem uma tendência a ter uma frouxidão ligamentar. Então pode ter nesse impacto um rompimento aí. Mas assim, Uhum. caminhada, tem muita paciente que corre, tá? Eu tô falando isso porque vai depender realmente Uhum. do grau do lipedema, de como tá o tratamento, de quem tá acompanhando. Mas normalmente, uma caminhada, O exercício o elíptico. elíptico, bicicleta é muito bem-vindo. Se você tem Uhum. um sobrepeso significativo, é bom preocupar com isso. Então, elíptico, enfim, exercícios em água. Mas Uhum. conforme vai evoluindo, conforme for evoluindo, não descarta uma corrida também não, tá? Só precisa ser muito bem acompanhado para não ter lesão. Uhum. Aliás, fica aqui o convite para todas, porque vem ainda aí falar com fisioterapeuta, educador físico, Aí, ginecologista, endócrino. Então, assim, tem várias aqui, boa. vão ter várias entrevistas, todos bate-papos sobre lipedema. Ainda tem mais 5 agendadas para Aí, frente. bom demais. E eu agradeço Eu que demais tua agradeço. participação. Foi um super prazer, Sempre gente. bem-vinda aqui, tá? Obrigada. Ó, o que precisar, estou à disposição, viu? Idem, muito obrigada. Obrigada a Obrigada. todas aqui, todos Beijo. pelo contato. E a gente, na próxima semana, tem mais uma live. Obrigada, amor. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.